Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Nesse domingo de sol, temos mais um privilégio, mais um encontro, mais uma oportunidade de estarmos juntos. E hoje pela manhã, no nosso devocionário do dia 12 de julho de 2020, nós iremos entender um pouco sobre o convite de Cristo. Daqui a pouquinho, vamos iniciar o nosso devocional. Agradecer aqui a presença de Raquel. Deus te abençoe, Raquel, Jó, Dan, Noah e o Kainan. Deus abençoe vocês. Tenham um dia excelente aí onde vocês estiverem. Abraço, saudade de vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus enquanto os irmãos vão acessando aí o nosso devocional. Senhor Deus e amado Pai, queremos, Pai amado, nesse momento, agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a graça de termos esse dia, o nosso dia de descanso, o dia que o Senhor nos deu, Senhor Deus, para louvarmos o Teu nome, para Te glorificarmos, para descansarmos em Ti, descansarmos e pensarmos nas Tuas bênçãos, nos Teus cuidados. Também é um dia, Senhor Deus, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para cultuar o Teu santo nome. Queremos nesse momento, Pai, Te pedir as Tuas bênçãos, Te agradecer já por todas as que o Senhor nos deu e as que o Senhor já tem nos dado nesse dia. E Te suplicar, Senhor Deus, pelo momento agora que estaremos meditando em Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe também, irmão Vitor, irmão Nadiana. Deus abençoe. Muito bem, o nosso devocional hoje está em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30. Então vamos ler o nosso texto, que diz o seguinte: Por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje, 12 de julho de 2020, o nosso versículo chave está: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. O tema do nosso devocional é o convite de Cristo. Todos nós gostamos de receber convites para casamentos, aniversários, bodas, festas em geral. Quando o seminarista chega ao seu último ano de estudo, por exemplo, existe uma grande ansiedade, pois aguarda o tão esperado convite e famoso convite para o pastorado. O texto de hoje trata do maior convite da história, o maior de todos os convites. Esse convite foi feito por Jesus e é extensivo a todos. Esse maravilhoso convite revela que todos necessitam de alívio, que todos andam sobrecarregados, e é para os cansados e sobrecarregados que ele está prometendo aqui descanso. E é somente nele que nós podemos encontrar este alívio. Seu convite
é para não sofrermos mais o nosso jugo, é para deixá-lo erguer o nosso fardo, é para nos libertar e nos dar descanso. Bendito o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, como diz o salmista no Salmo 68, versículo 19. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo que tira o jugo pesado de nossas costas e coloca o dele, que é leve sobre nós. Stott declara que tomamos o jugo de Cristo sobre nós e entramos em sua escola. Tornamo-nos seus discípulos e submetemo-nos à sua autoridade instrutora. Isso implica que não somente considerá-lo como Salvador, mas devemos considerá-lo também como nosso Mestre e Senhor. Jesus se apresenta a nós como o único que pode nos oferecer descanso, e para isso ele precisa ser soberano sobre a nossa vida. Ele precisa ser o nosso orientador. A oração do nosso autor é a seguinte: Senhor Deus, obrigado pelo convite de Jesus que se estendeu a mim. Ajuda-me a ser submisso a Ele e aprender dele. Amém. Muito bem, meus queridos, esse é um texto bastante conhecido, bastante comentado, falado, mas nós vamos ver aqui que no começo do nosso texto, no versículo 25, Jesus vai apresentar dois tipos de pessoas na sua oração. Aqui, se você notar, é uma oração. Quando ele está dizendo que Jesus exclamou, ele começa dando graças ao Pai, e é uma oração. Ele vai falar aqui de sábios, ou seja, pessoas que são orgulhosas no seu conhecimento, e vai falar também daqueles que são pequeninos, aqueles que são humildes, são receptivos à verdade, à palavra de Deus, e que acabam se tornando verdadeiramente sábios, porque eles se tornarão sábios porque eles têm uma fé genuína, porque eles sabem que é somente em Deus que se encontram todas as respostas da vida, somente na palavra de Deus. Mas ele vai começar a falar também sobre a soberania, a forma que Deus governa todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. Ele vai falar aqui que o Senhor se ocultou, não se revelou àqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos, aqueles que são orgulhosos porque acham que têm conhecimento de todas as coisas. E a estes, o Pai se oculta, o Pai não se revela. E assim, na sua soberania, ele se revela para os pequeninos, os humildes, aqueles que têm uma fé genuína, simples. E ele continua falando de como funciona essa forma de Deus se revelar ao homem. E também ele vai mostrar a sua autoridade como filho de Deus. Ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ele está dizendo aqui, como Cristo, como homem, que tudo que ele tem foi dado por Deus. E ele vai falar que ninguém tem condição de conhecer o Filho de forma completa em sua inteireza, senão o Pai, porque o Pai e o Filho são um. E ninguém conhece o Pai, e aqui sim nós entendemos de forma salvífica, senão o Filho, ou seja, Jesus, porque o Pai e o Filho são um, dentro do conceito de trindade, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, dentro do plano soberano de Deus, da salvação, da graça eficaz, Deus se revela para aqueles que são humildes, para aqueles que sabem que precisam conhecer de Deus e se Deus assim se revelar. E assim Deus se oculta àqueles que não querem buscar a Deus da forma correta.
E ninguém vai conhecer o Pai se assim o Filho não quiser. Ou seja, através da obra do Pai, do Filho, na cruz, na salvação, concedido por intermédio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, assim Deus se revela aos seus. Mas logo em seguida ele faz um convite. Muitas pessoas condenam, a atitude do apelo. E eu sempre falo o seguinte: eu não concordo do apelo apelativo. Aqueles que falam e quase obrigam pessoas a aceitarem a Cristo. Mas sim, existe um convite, e o próprio Cristo faz esse convite. O Espírito Santo é que convence, através da palavra de Deus, o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas a palavra de Deus diz em Romanos que o homem precisa confessar com os seus lábios aquilo que foi proposto por Deus no seu coração. E o convite nada mais é do que fazer com que o homem confesse. Nada mais é fazer com que o homem tenha essa oportunidade de revelar, expressar aquilo que Deus já fez no seu coração. O convite, o apelo, que às vezes é extirpado no meio de muitos, o apelo, o convite, nada mais é do que uma oportunidade de se dá do homem revelar aquilo que Deus já fez no coração daquela pessoa. E ele faz aqui, nosso Senhor e Salvador, um convite. Ele chama todos os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e ele chama esse povo para um alívio. Esse convite é um convite para que as pessoas possam conhecer Deus, que será revelado por Cristo, e que quão afortunados são aqueles que Cristo revela o Pai. Quão agraciados são aqueles que conseguem ver o Pai através de Cristo. E assim então, ele faz o convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Quando ele diz, vinde a mim, ele não está chamando pessoas que são autossuficientes, soberbas, orgulhosas, mas ele está fazendo um convite a pessoas que estão cansadas de levar um fardo que é pesado. O fardo pode ser os seus próprios pecados, pode ser o peso demasiado de líderes religiosos dentro do contexto judaico, e hoje no nosso contexto, líderes que atam fardos nas costas dos seus liderados. Pode ser a tirania dos governantes, cansado da corrupção dos nossos governos. Pode ser o peso, porque estão buscando Deus de forma errada. E Jesus está dizendo, eu livro vocês de tudo isso, de todas essas cargas. Mas para isso você precisa entender que eu tenho que colocar sobre você um jugo. Eu tenho que lhe atrelar a mim. Eu tenho que fazer com que você ande junto comigo. E além disso eu lhe chamo não somente para andar comigo, mas para ser o meu discípulo. Para que você possa aprender de mim. Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E aí, dessa forma você vai ter paz na sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendendo aqui o contexto, quando Cristo nos chama, quando Ele faz esse chamado eficaz à salvação, Ele está dizendo, larguem tudo, soltem todos esses fardos, porque eu vou estar com você todos os dias. Quando Ele diz, meu jugo é suave, eu tenho que colocar esse jugo, eu tenho que colocar então aquela trave de madeira que atrela eu a você e você a mim.
Nós dois estaremos juntos, como a palavra de Deus diz, que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então os pesos que vierem para a sua vida eu vou dividir com você. Mas também eu te chamo para aprender de mim. Ou seja, o verdadeiro agraciado por Deus, ele vai ser um discípulo, ele vai ter Cristo como seu Senhor, como seu Mestre. Ele vai então andar aos passos de Cristo e ele vai encontrar algo maravilhoso, vai encontrar descanso para a alma. Então, meus amados, essa lição de hoje é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque o Senhor nos chama para estar conosco, nos chama para nos dar um fardo que é completamente leve, suportável de se carregar. Não é o fardo que o mundo dá, não é o fardo que muitas vezes levamos e que muitas vezes não conseguimos carregar porque é pesado demais para nós. E Ele ainda nos dá descanso. Ou seja, Ele nos permite ter descanso. O mundo não nos dá descanso. O mundo coloca fardos e mais fardos e não nos dá descanso. Só em Cristo Jesus nós iremos encontrar descanso para a nossa alma. O mundo, além de colocar fardos e mais fardos, só nos garante no final um tormento eterno. E Cristo nos chama para andarmos com Ele. Ele vai estar conosco, levando os nossos fardos. Mas no final, nós teremos o descanso para a nossa alma. Para isso, precisamos então entender que só Jesus nos dá a paz com Deus. Só Ele que consegue fazer com que andemos sem esforço e que um relacionamento com Deus vai transformar um trabalho que poderia ser cansativo em algo que vai nos dar paz e descanso. Andar com Cristo é andar compreendendo que mesmo nos momentos de dificuldades, nos momentos de grande pressão, o peso será dividido com aquele que suportou a dor e o peso da cruz, a dor e o peso dos nossos pecados. Ele vai conseguir levar também conosco, todos os dias, tudo aquilo que nós achamos que é pesado. Então quero convidar você neste domingo, nessa manhã, a tirar do seu coração algo que ainda possa estar atrelado à sua vida. Já contei essa história aqui uma vez, né? Tinha uma senhora que estava carregando um grande peso na cabeça e ela precisava dar uma volta muito grande para chegar na sua casa. E aí tinha um senhor num barco e disse: olha, vem aqui no barco, a gente atravessa aqui esse lago, em vez de você dar essa volta, e tanto vai ser mais rápido, como eu lhe ajudo aqui a levar o seu peso. Essa mulher ficou muito satisfeita, porque sabia que o barco realmente seria muito mais rápido. E ela entrou então no barco, mas continuou com peso na cabeça. O homem então olhou para ela e disse: olha, por que você não bota aí o seu peso aqui no barco? E ela disse: não, porque o barco pode afundar. Muitas vezes a gente faz isso. A gente não quer colocar os nossos fardos aos cuidados de Cristo, achando que se nós levarmos o nosso peso, as coisas vão dar certo. Então, amados, se Ele está nos chamando para trocarmos, para largarmos esse peso, deixarmos com Ele, Ele vai estar conosco, vai nos dar um fardo muito mais leve e Ele vai nos dar descanso no final de todas as coisas. Então, para nós, nesta manhã e até o fim da nossa vida,
a gente precisa entender que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita graça, Ele revelou Deus a mim e a você e àqueles que são salvos. Porque nós somos considerados pequeninos por Ele, e Ele assim então derrama sua graça, nos convida a andarmos com Ele, mas Ele nos convida a andarmos como discípulos para aprendermos dEle o que é sermos humildes e mansos, e para termos a convicção de que um dia todo o nosso peso, tudo aquilo que estamos levando, vai chegar ao fim e nós estaremos encontrando descanso para a nossa alma. Então, meus amados, vamos descansar no Senhor nesta manhã de domingo, dia do Senhor, que possamos já estar preparando os nossos corações para o nosso momento de cultuarmos a Deus. No caso, a nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica do Siqueira, hoje às 17 horas. Mas você, na sua igreja, com os seus irmãos, com o seu pastor, você possa já estar preparando o seu coração como discípulo de Cristo para aprender mais de Cristo, para louvar a Deus, porque Ele está com você todos os dias da sua vida. Seja grato a Deus por isso. Busque aprender mais de Cristo. E glorifique a Deus, porque um dia você estará tendo o seu descanso prometido por Ele. Louve a Deus porque Cristo fez com que o Pai se revelasse a você. Louve a Deus por isso. Aproveite hoje esse dia para glorificar o nome do Senhor, para louvar a Deus, seja grato. A vida está voltando ao normal e muitas pessoas estão voltando para o antigo normal. Estão voltando novamente a se esquecer de Deus. Enquanto o medo da morte imperava e pairava no ar, as pessoas estavam lá buscando a Deus, querendo se libertar do medo da morte, por estar correndo perto de Deus, mas não com Ele, no jugo dele. E agora que as coisas estão voltando, muitos estão voltando àquela velha normalidade de querer colocar sobre si os seus próprios pesos, querer levar seus próprios pesos e não compartilhar do jugo do Senhor, aprender dele e encontrar descanso nele. Então, amados, hoje é o dia do Senhor, o dia que Ele separou para que eu e você, que fomos alcançados, que Ele então nos revelou Deus, cultuássemos e descansássemos nele. Que façamos isso nesse dia. O convite de Cristo é: venha a mim todos os que estão cansados. Que oportunidade hoje maravilhosa, o dia do descanso do Senhor, descansarmos nele. Vamos orar, vamos descansar no Senhor e preparar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo para cultuarmos a Deus, um culto como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, um culto racional. Que Deus então nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pelo teu convite ao meu coração, porque o Senhor quis revelar o Pai a mim. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor colocou sobre mim o teu jugo, colocou sobre mim o teu fardo que é leve. O Senhor prometeu a mim o descanso da minha alma. E que nesse dia, dia do Senhor, meu coração possa estar repleto destas convicções, desta certeza, perseverança dos santos, a tua graça, o chamado eficaz, a expiação por aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas promessas eternas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua tão grande salvação em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a termos a convicção de que precisamos descansar em Ti, louvar o Teu nome, sermos gratos a Ti, aprendermos de Ti, sermos humildes de coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos gratidão. Nos abençoa, Senhor Deus, neste dia, e que possamos ser gratos a Ti, cultuando a Ti com os demais irmãos. Obrigado, Pai.
Em nome de Jesus, que te oramos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, vocês que estão aqui conosco nessa live, nessa manhã, convido a você a estar conosco às 17 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E nós vamos então, neste domingo, dar continuidade à nossa exposição na carta de Tiago. Começamos no domingo antes da pandemia, antes da quarentena, fizemos a exposição da introdução do livro de Tiago, entendendo o contexto, o pano de fundo, entendendo para quem foi escrito, quem escreveu o livro de Tiago. E hoje, então, vamos dar continuidade e expormos o capítulo 1 de Tiago, do versículo 1 ao versículo 5, ok? Então hoje nós vamos entender o porquê das provações na nossa vida. Então convido você a estar conosco às 17 horas para aprender assim, através do sermão, da exposição na carta de Tiago, uma carta muito prática, muito fácil de se entender, muito cheia de aplicação para a igreja de Cristo hoje, para a nossa vida, dentro do contexto que estamos. Então convido você para estar conosco hoje, louvando a Deus e participando também através da nossa live e ouvindo a exposição do livro de Tiago, começando no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Esse será então a pregação desta tarde e noite na Igreja Cristã Evangélica do Siqueira, e assim todos os domingos estaremos dando uma continuidade. Vamos expor completamente, versículo por versículo, a carta de Tiago. E hoje vai ser entender um pouquinho o porquê das provações na nossa vida. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Vamos entender por que podemos ser alegres diante das dificuldades. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardo vocês às 5 horas. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Um forte abraço no coração aí da irmã Raquel Freitas, Jó Gonçalves, irmã Zélia, irmã Eusa, irmão Berg, a Vilna, que Deus abençoe, a Nath Magalhães, a irmã Adriana Santana, Tatiele também está conosco, Deus abençoe, a irmã Valda, a Violeta, irmã, abraço aí para o irmão Leandro, prepare ele aí hoje à noite para o nosso tempo de louvor, fale aí com ele aí para louvarmos a Deus juntos. O irmão Vitor, a irmã Nadiana também está conosco. Que Deus abençoe a todos e até daqui a pouco às 5 horas, se Deus assim permitir. Forte abraço.